Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Por favor, deixem seu like quando assistir o vídeo. Não deixem de dar seu like ou mesmo seu dislike. Compartilhem o canal, divulguem o canal. Bom, hoje, dentro um pouco daquela questão do livre-arbítrio de Deus, nós vamos falar sobre uma questão que um cristão veio certa vez, acho que tem uns 3 meses, eu acho, no meu canal e postou lá. Disse que Deus podia fazer o que quisesse. Deus pode fazer o que quiser porque Ele é Deus, certo? Então, Deus faz o que quiser, ateu. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer, certo? Vamos ver se a Bíblia corrobora essa ideia desse cristão. Ou mesmo a grande massa de cristãos, né? Concorda com essa ideia dele, né? Que Deus pode fazer o que quiser. Bom, quando as inúmeras crueldades praticadas supostamente pelo Deus inventado pelos escravos hebreus são mostradas, os cristãos logo se insurgem contra aqueles que as revelam. Quando eles ficam encurralados e mortos de vergonha em adorarem um Deus extremamente primitivo e sanguinário, dentro das lendas bíblicas, é claro, logo perdem o pudor e começam a mentir descaradamente. É incrível como alguém que diz seguir um Deus puritano e pescador, que tomou para si os títulos de Messias e Salvador do mundo, age como alguém sem fé alguma. Parece que quando os cristãos estão defendendo sua fé ou tentando defendê-la, eles jogam suas posições morais no lixo. Os ateus, em sua maioria, são mais pacientes e mesmo respeitosos. Estou dizendo que todo ateu é respeitoso né, ou paciente, não. Estou dizendo que uma boa parte dos ateus, quando em discussão com cristãos, nota-se que quem deveria agir de determinada forma seriam os ateus, né, que dizem que ateu não tem moral nenhuma, né, não tem princípio nenhum. Mas não. Os cristãos que dizem ter essa moral toda, que ela faz parte do seu modo de ser como cristão, assim como Cristo ensinou, né, que eles dizem, não agem como deveriam agir, ou que sua religião impõe, né, que eles ajam. Os ateus, em sua maioria, são mais pacientes e mesmo respeitosos, porém os cristãos parecem verdadeiros selvagens. Afirmam pregar o amor e as virtudes de Jesus e o pseudo-amor de Javé. Mas isso é tão falso quanto Deus que eles acreditam existir. E que querem a todo custo adorar e defender. Se Jesus existisse e, de fato, viesse para salvar os seus, ele teria a maior decepção com os cristãos. Se Jesus existisse e voltasse para buscar os cristãos, por certo, ele desistiria no meio do caminho. Ou talvez, para não perder a viagem de bilhões e trilhões de anos-luz, ele preferiria levar os não cristãos, vez que esses não sabem o que fazem, e tudo o que fazem seria por ignorância e não acreditar em sua pessoa. Não é mesmo? Entre levar aqueles que dizem que sabem toda a verdade, todos os ensinamentos de Cristo, e eles agem como se fossem uns animais selvagens quando vão defender suas posições religiosas, e, e aqueles que não têm esses tais conhecimentos ou essas orientações espirituais de Cristo, não agem assim como eles, então, se Jesus realmente existisse e viesse buscar os cristãos, ele desistiria no meio do caminho, ou, para não perder a viagem, como disse, levaria esses para o seu paraíso, esses que não o conhecem. Os cristãos não estariam nessa posição. Os cristãos não estariam nessa posição.
porém fazem aquilo que os não cristãos deveriam estar fazendo. Os cristãos, sobretudo os evangélicos, se tornaram verdadeiros alucinados, alienados. Eles não pregam mais o respeito ao próximo e o bom combate em termos de ideias. Não, eles só querem agredir. Agredir e xingar. E é com palavrão mesmo. Teve uns três que vieram em meu canal simplesmente para me agredir, me xingar. Coisa de gente sem vergonha e sem moral, né? Foi o tempo em que um cristão buscava mostrar bons argumentos. Claro que eles nunca tiveram bons argumentos, né? Mas, antigamente, pelo menos tentavam, né, mostrar algum argumento. Hoje se esforçam apenas a repetir um monte de bobagens que nem suas lideranças ensinam. Recentemente, um cristão, como eu disse, né, veio me dizer que Jeová, ou Javé, por ser o Criador, dador da vida, então ele pode matar, roubar, fazer o que ele quiser. E porque ele é o dador da vida e o legislador de suas leis. Poderia roubar pessoas, poderia matar pessoas, como nós vemos na Bíblia, né? Esse Deus fazendo todas essas coisas. Então ele, como dador da vida, legislador de suas leis, então ele poderia fazer tudo isso: roubar, matar pessoas, mentir, aceitar o incesto hoje e depois da manhã ele rejeitar tudo isso. Foi isso que o cristão disse. Vejam que absurdo. Um cristão desse, acredito que sua alienação já está beirando a loucura. Já está pirando. Um cristão desse desconhece completamente sua Bíblia e o Deus que acredita adorar. Vejam algumas declarações dos próprios cristãos que desmente claramente essa bobagem desse outro cristão. Preciso dizer que o caráter de Deus é irrevogável. E Deus é imutável. Por causa do seu caráter e por causa da justiça, que é uma das bases do seu trono, existem coisas que Deus não pode fazer, pois ele não pode negar o seu caráter, não pode negar ele mesmo. Aí é a declaração desse cristão aí, Silvio A. Vargas. Ele está dizendo que há coisas que Deus não pode fazer porque isso seria contra o seu caráter, certo? Contra a sua maneira de ver as coisas. Então, o caráter de Deus é irrevogável e é imutável, ou seja, não muda de acordo com as circunstâncias e as situações. O que ele decidiu hoje como certo não pode dizer que amanhã seja errado. Aquele que já havia decidido, tá entendendo? Mais ou menos isso. E quer dizer esse outro cristão, Silvio A. Vargas. A Bíblia diz, né, que Deus não muda, né? Ou seja, Deus é imutável. A única coisa que Deus não pode fazer é agir contrariamente ao seu próprio caráter e natureza. Veja, Deus não pode agir contra o seu próprio caráter e sua própria natureza. Deus não é bom? Deus não é justo? Então, essas leis que os cristãos dizem seguir e que dizem estar no Velho Testamento não são leis desse Deus, então elas não podem ser mudadas. Então, se ele determinou aquelas leis que os cristãos devem seguir, então ele não pode agir contrário àquelas leis, porque isso seria contra o seu caráter, seria contra a sua própria justiça. Entendeu? Se ele determinou essas coisas como sendo justas, corretas e que os cristãos, ou supostamente todos os humanos, deveriam seguir, então ele determinou que essas coisas são leis do ponto de vista dele e que devem ser seguidas na visão dele. Tá entendendo? Logo, faz parte do caráter de Deus essas coisas. Certo? Ele decidiu que roubar é errado, matar, estuprar é errado, certo? Então ele não pode mudar, como o cristão diz que é, não, mas Deus é Deus, Deus pode fazer o que quiser. Não, mas aí seria contra, como nós já dissemos, seria contra o próprio estado de ser de Deus. Tá entendendo? Bom, por exemplo, Tito 1:2 afirma que ele não pode mentir, por ser santo,
Ele não pode pecar por ser justo, ele não pode simplesmente ignorar o pecado. Como como Cristo pagou a penalidade pelo pecado, agora ele pode perdoar aqueles que se aproximam de Cristo. Essa é a declaração desse cristão quanto a e desse outro cristão, né? Aqui é a fonte, né? Dessas declarações. A imutabilidade das decisões de Deus, certo? Assim, vemos de modo nítido que Deus não faz tudo o que quer cristão, de acordo com as próprias declarações dos cristãos. Embora a Bíblia diga que Yahvé encara as pessoas, ou no caso os hebreus, como barro nas suas mãos, e que ele seja o oleiro, e dessa forma faria o que quisesse, há, no entanto, outras passagens bíblicas que desmentem toda essa autonomia de Yahvé. Elas nos dizem que Yahvé, assim como vimos alguns cristãos confirmarem, não faz tudo o que quer e deseja. Essas passagens nos mostram Yahvé se submetendo aos caprichos e vontades humanas. Não dizer que Deus faz tudo o que quer, porque ele é Deus, né? Então ele pode matar, porque ele é o dador da vida. Isso é mentira. Elas não se sustentam diante de diversas passagens bíblicas, certo? Ainda que nós vejamos, né, esse Deus aí fazendo a maior bagaçada nas passagens, né? Mandando matar, mandando roubar. Mas tudo isso, como isso é tudo mentira, tudo invenção bíblica, né? Então, esse Deus, ele age contra as suas próprias leis mesmo. Contra, contra suas próprias leis, contra o seu próprio caráter e contra a sua própria personalidade, como o cristão diz que ele não poderia agir, certo? Bom, quando Israel ainda não tinha rei, o povo desejou ter um monarca. O povo desejou ter um monarca governando. Veja, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, uma cidade, né? E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Ou seja, a passagem está nos dizendo que o povo hebreu, nessa época aí, não tinha rei. E como eles estavam perdendo algumas batalhazinhas ali, batalhazinhas, aí começou a observar que os outros povos tinham rei. Claro que isso tudo é mentira, né? Mas diz a lenda que eles começaram a observar que os outros povos tinham reis, e assim eles queriam ter reis sobre eles. Mas o Deus hebreu, como nós vimos na passagem, não tinha nenhuma intenção de dar reis para eles. Certo? O rei deles era o Deus Javé. Tá entendendo? Mas aí o pessoal foi, se dirigiu ao profeta Samuel, queria como queria um rei, e o Deus hebreu disse que era para ouvir mesmo o povo, e era para Samuel arranjar um rei para eles mesmo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus não faz o que quer. Embora Deus seja Deus, como eles dizem, né? Deus não faz o que quer. Tá entendendo? As escrituras bíblicas dizem que essa não era a vontade de Yahvé. Ou seja, quando o povo lá foi escolher, queria como queria um rei, era a vontade de Yahvé que o povo tivesse um rei? Não, a passagem diz que ele não queria. Diz que ele que era o rei do povo. E que eles, por escolher, por pedir um rei, estava rejeitando não a Samuel, mas estava rejeitando o próprio Deus Javé.
Ou seja, então essa não era a vontade de Javé, que o povo tivesse rei, mas ele se submeteu ao capricho do povo e deu o que o povo queria. Então, provando dessa forma, como nós dissemos, que o Deus Javé não faz tudo o que quer e o que dá na telha dele, certo? Que ele é Deus e faz o que quer, que ele é todo poderoso, que ele é o dador da vida, que ele é o legislador, é ele que faz as leis, que ele desfaz as leis. Nada disso, é mentira. A Bíblia nos mostra exemplos como esse de que o Deus hebreu botou o rabinho entre as pernas e se submeteu à vontade do povo. Yahvé diz que Israel, ao fazer tal pedido, o estava rejeitando. Quer dizer, Yahvé não queria rei de forma alguma governando os hebreus. Só ele que queria governar como rei entre os hebreus. Só que ele teve que se submeter à vontade dos líderes das tribos, certo? Os líderes pediram um rei e tiveram um rei, certo? Provando assim que Yahvé não faz o que quer. Se fizesse, não teria permitido contra a sua vontade e autonomia que os hebreus escolhessem um rei. Novamente é bom que se frise que Deus algum havia nessas histórias. E uma das provas é justamente esta. Deus algum deixaria que sua vontade fosse relegada em segundo plano, né? Como é que um Deus diz que não queria um rei, que ele mesmo era o rei, o povo vai e diz, não, nós queremos um rei, igual os outros povos. Aí o Deus, que diz que é todo poderoso, que faz isso, faz aquilo, simplesmente aceita. Se houvesse de fato um Deus entre os hebreus, eles mesmos jamais pediriam um rei para os guiar em seus combates, porque a passagem, se você ler, mostra claramente que os hebreus iam perdendo várias batalhas e tal. Aí, é que esse Samuel, que era um líder entre eles, profeta e líder, já estava velho, já estava quase morrendo, e que os filhos dele, segundo a lenda, diz que não prestava, tudo eram sacerdotes fraudulentos, diz que comia as mulheres lá no templo, pitava o certo. Pegava as melhores sobras lá dos sacrifícios de forma irregular. O cara pintava o sete. Recebiam suborno, né? Porque eles também agiam como juízes, esse tal desses sacerdotes. Então diz que esses filhos de Samuel que faziam tudo isso. Eram subornados, diz que comia as mulheres, pegava lá as sobras dos sacrifícios de forma irregular, coisa do tipo. Então diz que o povo, né? Se viu todas essas bagaçadas, que o profeta estava morrendo e que quem ia governar era um daqueles filhos dele, dele, que eram juízes injustos. Aí o povo disse, não, vamos pedir um rei, né? Assim como os outros povos têm. Mas a história é tão mentirosa que lá na frente você vai conta que, na verdade, eles pediram um rei porque surgiu um tal de um rei lá, Amonita, que queria arrancar os olhos dos hebreus, certo? Então os hebreus não tinham rei, então pediram um rei para combater esse outro rei que queria, como, como uma das propostas dos hebreus se renderem a eles, é arrancar os olhos, arrancar um dos olhos, certo? Bom, então a questão é, o deus hebreu, na lenda, se submete aos caprichos do povo, mostrando que não tinha Deus porra nenhuma aí nesse meio, certo? Os hebreus diziam que Israel era guiado em seus combates por Yahvé, que era seu rei e comandante, mas estavam perdendo combates. E diante dessas perdas de combate, aí acharam por bem, segundo a lenda, né, pedir um rei, certo? Ou seja, o deus hebreu em nada não estava servindo como um líder guerreiro entre eles. Ele, não, essa porra desse deus não está servindo mesmo para nada, vamos pedir um rei de verdade, um rei fisicamente, né? Um rei de carne e osso. Porque esse reizinho aí do nosso imaginário não está servindo para nada. Os hebreus diziam que Israel era guiado em seus combates por Yahvé, que era seu rei e comandante. Mas se isso fosse verdade, eles não teriam constituído um rei entre eles. Os hebreus, segundo essa passagem, pediram um rei porque queriam ser como as outras nações que tinham um rei que os liderava em combates. Os hebreus estavam cansados de perder batalhas.
E de acordo com essa passagem, o motivo disso se dava porque eles não tinham alguém que os liderava em combate. Ainda que a passagem diga que o tal do profeta, né, era o tipo do líder, né? Mas era um líder que não participava de batalha, era só um conselheiro, né? Quer dizer, os hebreus perceberam que havia necessidade de se organizar da mesma forma que os outros povos. Uma outra passagem que mostra que Yahvé, nos contos bíblicos, não tinha autonomia alguma é o episódio em que Moisés faz com que o Deus hebreu mude de opinião. Yahvé, nessa ocasião, teria ficado irado com os hebreus e queria destruí-los. Porém, Moisés desencoraja o Deus hebreu a fazer isso. Disse mais Jeová a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de cerviz dura. Agora deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma. E de ti farei uma grande nação, Moisés. Porém, Moisés suplicou a Jeová seu Deus, dizendo: Porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e com uma poderosa mão? Porque diriam os egípcios: Para mal os tirou, a fim de os matar nos montes e a fim de os consumir da face da terra? Volve-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Moisés mandando que o Deus hebreu voltasse atrás contra o mal que queria fazer contra o povo. Veja, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, a quem por ti mesmo juraste e disseste. Ou seja, o Deus hebreu esqueceu do próprio juramento que tinha feito por ele mesmo, né? Que diz a lenda, diz que o Deus hebreu jurou por ele mesmo, que supostamente, né, não teria ninguém maior que ele, né? Então ele tinha a quem jurar, então jurou por ele mesmo. Tá, veja, o Deus hebreu esqueceu desse juramento e queria matar todo mundo. Mas ele havia dito a Abraão, a Isaac e Jacó que essa descendência aí que ele queria matar, não deixar ninguém vivo, somente Moisés no caso, né? Ia ficar, sua esposa é óbvio. E esses descendentes aí é que ia tomar conta da terrinha lá, que ele mandou lá e roubar, matar todo mundo para tomar a terra. Ou seja, o Deus hebreu esqueceu da promessa. Moisés teve que lembrar ele. Ó, oh, Javé, não se esqueça da sua promessa que você fez a Abraão, Isaac e Jacó. E de quê? De que seus descendentes iriam entrar na terra de Canaã, a terra da promessa, e iam se multiplicar e se tornar uma grande nação. Se você fizer isso agora, matar todo mundo, e aí? Como é que vai se cumprir sua palavra? Você não é Deus de palavra não, né? Foi mais ou menos isso que Moisés estava dizendo. O Deus cabeça de pau esqueceu, e tão irado que estava, esqueceu desse detalhe. Aí Moisés disse, né, em detalhes, a promessa que ele disse: olha, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, a darei à vossa descendência, e a herdarão para sempre. Então Jeová se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ou seja, caiu na real já, velho. Eita porra, olha, foi mesmo, olha. Eu prometi àqueles 3 filhos da puta que eu ia dar essa terra a esses marginais. Vou ter de voltar atrás. Porra, esqueci. Esse filho da puta de Moisés me lembrou, da promessa que eu havia feito. Ô, porra, vou ter de voltar atrás. Que palhaçada esses textos da Bíblia. É uma comédia. Bom, e após ouvir os conselhos do magnífico Moisés, o Deus hebreu volta atrás. Ou seja, ele desiste de fazer algo que anteriormente havia tentado fazer. Qual era a intenção dele? Matar todo mundo. Ficou com raiva do povo, né? Porque o povo estava adorando o bezerro lá e não queria que ninguém adorasse o bezerro, só ele, que fosse adorado. Aí o povo lá, e a passagem, né? Se vocês olharem, diz que estava todo mundo nu. Como essas adorações, né? Nessa época aí, os caras tudo. Era orgias sexuais, né? Porque os deuses eram deuses ligados à terra, à fertilidade. Então, quanto mais você trepasse, mais o Deus agia, mais o Deus ia dar
boas colheitas, suas colheitas seriam mais abundantes, ia ter chuva em abundância, porque como é que eles entendiam a fertilidade do solo? Que a chuva descia era a gala do Deus, era a gala do Deus descendo sobre a terra, certo? Então a gala do Deus descia, que é a água, né? Eles entendiam que era o sêmen do Deus, descia, molhava a terra germinava, produzia o que eles tinham para comer, ou seja, era como que uma trepação, uma furada, né? Trepada sexual. Então, diz a lenda lá de que estava todo mundo nu diante do bezerro, adorando o bezerro, todo mundo furando, bebendo e furando. Aí o deus hebreu ciumento que era, né? Que ele disse que é um deus ciumento, quando viu lá todo mundo furando, trepando, bebendo cachaça, né? Que disse que lá estavam todo mundo bêbado. Ninguém sabe como foi que eles conseguiram essa cerveja, né? Como foi que eles conseguiram trazer tanto barril de cerveja lá pro deserto. Eu falo até dessa questão, né? A bebedeira dos hebreus em um dos meus vídeos, né? Como é que esses caras conseguiram essa cerveja ou vinho, né? Que as bebidas que havia na época era cerveja ou vinho. E esses hebreus estavam tudo bêbado, tomando cachaça e fudendo lá diante do bezerro. Bom, então o deus hebreu viu toda essa putaria toda, ficou irado, porque aquela putaria tinha que ser feita para ele. Aí, não, vou matar esses filhos da puta todinho. Só vou deixar Moisés. Moisés é a mulher, né? Que tem de ter uma mulher sempre, né? Pra gerar filho. Aí só que Moisés, filha da puta, foi e lembrou o Javé da promessa. Porra, filha da puta do Moisés, me lembrou da promessa. Vou ter de voltar atrás. Bom, essa passagem nos mostra que Javé de novo mudou de posicionamento. Ele tinha uma intenção de fazer determinada coisa e teve de recuar, provando que Javé não faz o que quer. Javé é condicionado a fazer aquilo que as pessoas querem que ele faça. Tá entendendo? Vimos a questão do rei, que o povo pediu um rei, Javé teve de aceitar. Porque quem manda é o rei. Quem manda aí é o povo. É o povo que dá voz, que dá vida a esses deuses. Deus, porra, não manda nem nada. Bom, e após ouvir os conselhos de Moisés, o Deus hebreu volta atrás, ou seja, ele desiste de fazer algo que anteriormente havia tentado fazer, que é matar todo mundo. Mas Moisés lembrou da promessa do Deus trapalhão, aí eu, porra, esqueci dessa questão, ué. Posso matar esse povo não. Não vou ficar muito desmoralizado. Já não tem moral para os hebreus, imagine os egípcios vai ficar sabendo, né, que eu matei todo mundo aqui, porque não conseguia dar a terra lá dos dos cananeus. Aí eu vou ficar super, completamente desmoralizado. Já não matei os egípcios lá no Mar Vermelho, né? Que ali tudo é mentira, né? E agora chegar aqui, matar tudo, matar os hebreus aqui no deserto, vou ficar muito desmoralizado. Bom, demonstrando assim que Javé não faz o que quer e pensa. Note que o povo não havia se arrependido de nada. Simplesmente o Deus hebreu viu que Moisés tinha razão. Ele voltar atrás não tem nada a ver com arrependimento do povo. Pode não se arrepender porra nenhuma. O povo tá trepando lá, pintando o céu, tomando cachaça, certo? Aí Moisés foi que mostrou que se ele fizesse aquilo, matar todo mundo, aí ele ficava desmoralizado dentro dos egípcios, né? Os povos iam ficar sabendo que ele não levou o povo lá para a terra porque viu que não tinha condição de dar a terra para o povo. Aí ele voltou atrás. Tinha a promessa, tinha de cumprir a promessa, né? E além de cumprir a promessa, se fizesse aquela bagaçada que ele queria, ia ficar desmoralizado. Ele já tinha matado, segundo a lenda, um monte de egípcio lá para ficar famoso. Ele disse que matou todo mundo ali foi que parece fazer um nome. E não tinha matado o faraó, né? Por esta razão te deixei em existência para, para declarar meu nome por toda a terra. Ou seja, já estava querendo fazer nome diante dos deuses, né? E dos outros deuses das outras nações. O Deus hebreu viu que ele estava errado e Moisés estava certo. Logo, não foi o arrependimento do povo que fez com que Yahvé mudasse de atitude.
Outro exemplo bíblico que mostra que Yahvé não faz o que quer é está, não faz o que quer. Está no testamento inventado pelos cristãos do primeiro século, no Novo Testamento, né? Vamos ver a passagem que mostra que Yahvé não faz o que quer. Certa vez os fariseus levaram a questão para o aspirante de Messias, Jesus. Gostavam, os fariseus já gostavam de levar questões difíceis, né? Para Jesus, o, o pseudo-Messias, que tinha resposta para tudo. Questionava-lhes se era lícito ou não divorciar-se de uma mulher, estando casado, já que Moisés deixou na lei que o homem judeu fazer, podia o fazer por meio de cartas de divórcio, né? Segundo a lenda bíblica, diz que o Deus hebreu autorizou os hebreus a, se não gostasse de uma mulher, de se separar da mulher e pegar outra. E para se livrar da mulher, ele fazia uma cartinha lá de divórcio, né? Dizendo os motivos porque não queria mais essa mulher e dava um chute na bunda da mulher e pegava outra. Bom, aí levaram essa questão para Jesus, né? E Jesus tem de responder, né? Eu, então, aí essa questão envolvia a questão do divórcio, né? Se era certo ou era errado. Para os judeus que levaram essas questões, eles viam que a lei dizia isso, ou seja, a lei previa o divórcio ou a separação do judeu. Mas Jesus disse que estava pregando lá o tal da monogamia, e de que o homem não podia se separar da mulher, pegou aquela mulher, tinha de ficar. Aí os fariseus vão pegar esse aspirante de Messias agora. Aí levou essa questão. Aí os cristãos leem a resposta de Jesus. Oh, que maravilha! Oh, vixe, que resposta! Aí o texto mesmo diz que os fariseus saíram de perto de Jesus porque não tinham como responder a ele, porque Jesus havia respondido de forma tão brilhante. Mentira! Tudo foi conversa furada. Jesus falou foi um monte de cocô. Veja, o palpiteiro Jesus disse-lhes então que isso foi assim porque os judeus eram duros de coração, mas que essa não era a vontade de Yahvé desde o princípio. Veja, vamos ler o que o fanfarrão falou, viu? E, aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, ou seja, testando, né, para ver se Jesus estava por dentro mesmo da lei, né? Da lei dos hebreus. É lícito ao homem repudiar sua mulher? E os fariseus, que eram tidos como os doutores da lei, né, conheciam bastante a lei, então foi lá testar o aspirante, o pseudo-messias. Aí perguntou, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhe, que vos mandou Moisés? Jesus respondeu, os caras perguntam a ele se era lícito repudiar a mulher, ele vai e pergunta para eles, sim, mas o que foi que Moisés falou para vocês? O que foi que vos mandou Moisés? Aí eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Ou seja, os fariseus estão dizendo que era, sim, lícito repudiar a mulher. Porque estava na lei. Aí o paspalhão de Messias, o paspalhão de Jesus, aí disse, respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Diz que Moisés deixou escrito esse mandamento, né? Que era, no caso, era o mandamento do Deus Javé, né? Porque Moisés simplesmente era um, um instrumento, né? Que o Deus Hebreus usava para deixar ou revelar sua vontade. Então diz que aí Jesus disse que foi pela dureza dos corações dos hebreus ou dos judeus lá que receberam aquela lei, e vos deixou ele escrito esse mandamento. Diz que Moisés, né, tinha deixado o mandamento de ele deixar a carta e repudiar suas esposas, porque os judeus eram duros de coração. Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento.
pela dureza dos vossos corações vos deixou escrito esse mandamento. Qual era o mandamento? Repudiar sua mulher. Quem é que tinha de cumprir isso? Os judeus. Então, quem é que era duro de coração? Os judeus. Tá entendendo? Aí, porém, aí ele diz, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas um só, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Essa bobagem toda é repetida nas igrejas. Nem tudo que é igreja cristã é repetida, né? Católica, protestante, certo? Até espírita fala isso, repete essas bobagens dos evangelhos. Bom, perceberam? Yahvé concedeu o divórcio. Não tinha na lei a possibilidade do divórcio, a tal das cartas do divórcio? Então Yahvé concedeu o divórcio. Não porque ele queria, mas porque isso agradava aos hebreus. Porque Jesus disse que esse não era a vontade de Yahvé. Veja, olha. Ele disse que desde o princípio, olha. Aí ele diz, olha o que é que ele diz aí. Porém, vocês sabem, vocês que estudam, diferentemente dos cristãos, que parece que não estudam nem o português estudam, e não sabem entender as construções ou interpretação das frases. Porém, você sabe muito bem que é uma conjunção adversativa, que vai fazer oposição a ideias, certo? Então, Jesus usou porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Ou seja, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separa o homem. Ou seja, ele estava dizendo que a vontade de Deus, segundo essa mentirada toda aí, era que o homem tivesse um homem, aliás, que o homem tivesse uma só mulher, certo? Mas, e que ele ficasse com essa mulher pelo resto da vida, né? Pelo que você está entendendo essa bobagem aí, né? Mas aquilo aconteceu lá para os hebreus, lá, de ele dar essa lei de divórcio por meio de cartas, é porque os hebreus tinham um coração duro. Os hebreus tinham um coração duro, aí ele permitiu isso, dos homens, né? É lógico, né? A mulher não, né? Que a mulher tinha de suportar um vagabundo, né? Mas o vagabundo, se quisesse, tinha de poder separar da mulher. Ou seja, você vê aí o machismo bíblico como é, né? Lei para os homens, para a mulher não tem a lei, certo? Quer dizer, é, nós percebemos pela interpretação que não era a vontade de Javé essa. A vontade de Javé era que, como eu disse, o homem tivesse sua mulherzinha e ficasse com ela pelo resto da vida. E Jesus citou lá a mesma passagem lá do Gênesis, né? Quando diz que Javé fez aquela papagaiada lá, que o homem criou a mulher e levou a mulher para o homem, e o homem ouviu para a mulher e disse: Ó, essa aqui é osso dos meus ossos, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aí diz que o homem se unirá à sua mulher e eles serão a sua carne, sabe? E essa blá 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 toda. Bom, então o Deus Javé está dizendo, o Jesus está dizendo que Javé queria sim que o homem ficasse com sua mulherzinha pelo resto da vida. Mas na lei tinha isso aí de carta de divórcio, porque os hebreus tinham um coração duro. Não ia aceitar isso, não. Tá entendendo? Ou seja, Javé, de novo, deixou de fazer sua vontade para fazer a vontade do povo. Que o povo disse que o povo era duro, não ia cumprir isso. Então Javé disse: não, vamos dar uma amenizada aqui na lei. Vamos ter de permitir que esses hebreus aí, possam dispensar suas mulheres por meio de cartas de repúdio. Ou seja, essa não era a vontade de Javé. De novo, Javé mostrando que não faz sua vontade. Ele faz a vontade do povo. Certo? É,
De modo que essa declaração de dizer que Deus faz o que quer na Bíblia, porque ele é Deus e pode matar, pode fazer isso aqui lá, conversa furada. Porque nós vimos que em diferentes momentos o Deus hebreu bota o rabinho entre as pernas e faz a vontade do povo, mesmo sendo contrária à sua vontade. E aquela não era a sua vontade naquele momento, certo? É isso. Essa passagem ridícula que muitos usam para justificar que o homem não pode separar da mulher, tal, porque Deus uniu e tal, 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 essa conversa toda, é porque Deus, desde o princípio, criou o homem para a mulher, essa conversa toda. Tudo conversa furada. E essa passagem simplesmente nos mostra o quê? Que a lei dos hebreus não era uma lei universal, que era para todo mundo. Quem é que tinha o coração duro? Era o povo, o mundo todo que tinha o coração duro? Não, ele disse que. E onde é que estava registrado que deveria ter carta de divórcio? Na lei dos judeus. E a lei dos judeus era para todo mundo? Era? Não, para eles. E quem é que tinha o coração duro? Quem era que já vai chamar de coração duro? Era das outras nações? Não, era o povo de Israel. Provando que essa historinha aí foi feita para os judeus. É feita dentro do contexto dos judeus, certo? E Yahvé concedeu o divórcio não porque ele queria, mas porque isso agradava aos hebreus. Não importa. Lembra que isso aí tudo é mentira, hein, pessoal? Esse negócio de que Yahvé, das cartas de divórcio, tudo cópia. Tudo cópia. Nas leis dos sumérios tem tudo isso aí. Eles já tinham essa história aí de separação, de separar-se, uma poder separar da mulher. Tudo está lá, na lei do Sumério. Se Javé não fez porra nenhuma. É tudo leis que circulavam aí entre esses povos. Tinha uma outra diferençazinha, certo? Porque eram povos diferentes, né? Locais diferentes, então havia adaptações ao seu local. Mas, em suma, o grosso é a lei de Javé é igualzinha à lei de Sumérios. Não se importa se os hebreus, segundo a lenda mentirosa, eram duros de coração. A questão posta é: Deus não faz tudo o que quer e deseja. Tá entendendo? Se assim fosse, ele, nesse caso, não teria dado a permissão de os hebreus deixarem suas mulheres por outras quando eles bem entendessem e conforme as justificativas esfarrapadas de sua lei. Mais especificamente, Yahvé pode mudar de ideia, como o crente ou o cristão afirmou, e é o título, né, do nosso vídeo, né? Deus faz o que quer, ateu. Ele pode dizer que matar pessoas hoje é certo e amanhã dizer o contrário? Ele pode achar que estupros são normais hoje e amanhã dizer que não, já que ele é Deus? Yahvé pode proibir o roubo, mentiras hoje e amanhã dizer que tudo isso é normal e aceitável? Segundo as declarações que acabamos de ver, Yahvé não poderia mandar matar hoje e amanhã dizer o contrário. Yahvé não poderia mandar mentir hoje e amanhã dizer coisas contrárias. Se Yahvé fizesse isso, negaria a si mesmo e estaria indo de encontro à sua própria natureza e seu caráter. Lógico que esse Deus não tem caráter porra nenhuma. E isso é dito pelos próprios cristãos. Como disse, esse cristão já se encontra num nível de ignorância acima do normal. Faz maluco, né? Sua ignorância em não encontrar argumentos para defender suas crenças alcançou um nível tão alto que já está fazendo o caminho reverso de suas crenças. A Bíblia diz que esse Deus primitivo tem aversão a 7 coisas. Sendo assim, se ele tem aversão a estas coisas, não tem como ele mudar de opinião com respeito a elas e considerá-las não mais abomináveis. Como é que você diz que uma coisa não presta, é ruim,
né? Ou vamos dizer que é pecado, e amanhã vai dizer que não, você sendo Deus. Uma coisa que você considera repugnante, você não pode, de uma noite para o dia, mudar de opinião sobre essa coisa, certo? Faz sentido nenhum, né? Há 6 coisas que Jeová aborrece, ou detesta, né? Ou abomina. Sim, há 7 coisas. Era 6, aí depois passa para 7. Sim, há 7. Que a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa. Ele odeia, mas ele faz tudo isso, o Javé. Mentiroso! Diz que odeia a língua mentirosa. Ele tem uma língua da desgraça de mentira. Já abre seu livro mentindo, né? Diz que foi ele que criou os céus e a terra. Já começa mentindo. E mãos que derramam sangue inocente. Tá? Diz que ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Aí você abre a Bíblia, já no livro lá no Gênesis, né? Que é um dos primeiros livros, o primeiro livro, né? Na historinha de Noé, o Deus vai matar o mundo inteiro afogado. Então, quantas crianças inocentes havia ali, né? O que tinha a ver? Salvar só Noé. Só Noé era justo. E as crianças não eram. As crianças não eram. As crianças, os bebês que ainda estavam por vir, ainda na barriga de suas mães, os que ainda estavam mamando, os que estavam engatinhando, né? Eram tudo criminosos, eram tudo gente ruim, tudo que não prestava, essas crianças. Aí ele vai e mata todo mundo, diz nessa lenda mentirosa, sem pé sem cabeça. Matou todo mundo afogado, só para salvar um velho de 500 anos, Gagá, outra velha fedorenta, mais 2 filhos malucos e suas noras. Ué, se tem sentido uma presepada dessa? Aí diz que ele odeia que derrama sangue inocente. Aí diz que adorava Davi. Davi, um assassino da desgraça. Diz que era tão assassino que as mulheres fizeram uma canção que dizia que ele havia matado 10 mil vezes mais que o tal do Saul. Veja, o Saul já era assassino, criminoso, né? O Davi era 10 vezes mais criminoso. Aí Javé disse que adorava Davi, porque era o homem segundo seu coração. Aí esse Deus Zé Ruela diz que odeia que derrama sangue inocente. Fala sério, rapaz. Como é que você acredita num livro desse? Coração que maquina projetos iníquos. Veja, diz que odeia pessoas que, no coração, maquina projetos iníquos. Fala sério. Pés que se apressa a correr para o mal. Tudo isso ele faz. Nas lendas aí, né? Nas lendas. Porque aí ele condena as pessoas que maquinam projetos iníquos. Aí o desgraçado desse Deus disse que ia matar todos os hebreus. Disse que eles iam pedir a morte, mas ele não ia deixar eles morrerem. Só para ver eles sofrendo. Veja, o projeto que esse Deus tinha na mente. Se os hebreus um dia viessem a não querer adorá-lo. Diz que ia fazer com que eles fossem. Está em Levítico 26, né? Também em capítulo 30 de Deuteronômio, se eu não me engano, também 30, também fala das maldições, né? Desse Deus criminoso. Criminoso aí nessa lenda mentirosa dele, né? Ele só existe aí nessa bagaçada. Bom, então diz que ia fazer esses hebreus irem para terras distantes, estrangeiras, e lá ele ia pedir pela morte e disse que ele não ia deixar morrer. A sofrer mesmo. Diz que ia tirar o couro dos hebreus. Filha da puta desse Deus, né? Aí vem aqui dizer que escondendo o coração que maquina projetos iníquos. Tem projeto pior do que esse. O cara maquinar, já prevê, dizendo que se os caras fizessem de obedecesse ele, não quisesse adorar eles, que ia fazer isso. Ia fazer com que povos estrangeiros invadissem a terra, matassem seus filhos, levassem alguns deles como escravos, e eles mesmos como escravos, para a terra bem distante. Eles consideravam a terra deles como santa, sagrada, né? Então já era um sofrimento deles estarem afastados dessa terra que eles consideravam como santa. Aí pés que se apressam a correr para o mal, onde esse Deus só faz a maldade.
desde que diz que criou o mundo. Fala sério, rapaz. Bom, aí testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. Aí chega lá numa passagem, diz ele que botou mentira na boca dos profetas para enganar o rei. Por quê? Porque queria matar o rei. Aí para enganar o rei ir para a guerra e morrer na guerra. Filha da puta desse Deus hebreu. Fala sério, rapaz. Como é que você acredita numa mentirada dessa? E o que semeia discórdia entre seus irmãos. Ah, isso que odeia aquelas pessoas, né? Que semeia discórdia entre seus irmãos. Esses irmãos não é irmão de sangue, não, né? Envolve também esses, né, irmãos de sangue, mas irmãos na coletividade, né? Um hebreu, né? Semear ódio entre o outro hebreu. É isso que ele quer dizer. Tá entendendo? Isso que odeia discórdia, que esses que semeiam discórdia entre seus irmãos. Aí nós vamos lá para a história de Abel e Caim. Aí diz que o Caim pega o Abel, né, oferece um tal dos cabritos lá, melado de sangue lá para Javé. Javé fica todo alegre, cheirando o cheiro, diz que é uma delícia o cheiro do sangue queimado subindo pelas ventas dele. Aí o outro vai, pega um bocado de repolho, batata doce, beterraba, cenoura e joga lá no fogo para Javé. Diz que Javé sentiu o cheiro e não gostou não. Fedor ruim da porra. Aí Javé, gostei não, Caio. Sou mais o de Abel. Sangue delicioso. Uma delícia o cheiro desse sangue. Mas isso aí, esses quiabá aqui que você trouxe para queimar não presta nada. Não gostei não. Fedor de mato queimado. Gostei não. Meu negócio é sangue queimado. Aí o Caim olhou lá, o Deus disse que aprovou o sacrifício, ficou ciumado do irmão. Aí planejou matar o irmão, de raiva, de ciúme. Aí o Deus hebreu vem e diz aqui que e o que semeia ódio entre seus irmãos. Ele proporcionou que o irmão tivesse ódio, filha da puta do Deus hebreu, mas que odeia quem semeia ódio entre os irmãos. Ele é semeador de ódio. Aí vai lá na história de José e os seus 11 irmãos, que diz que o pai adorava, o tal do Jacó, adorava José mais que os seus outros irmãos. Aí os irmãos, era para ficar como? Acha normal isso? É um pai tá amando mais um dos filhos mais que os outros. Diz que dava presentes melhores pro tal do José, diz que deu um tal de um roupão com diversas cores, né? Ao bordo. Para esse tal desse José, e pros irmãos dava trapo. Ou roupas menos, vamos dizer assim, menos bonitas. Mas pro José só queria dar as coisas boas. Só tinha elogios pro José, só dava presentes bons pro José. E os irmãos sendo renegados. Aí o que foi que os irmãos se sentiram? Renegados, rejeitados. Não, vamos matar esse filho da puta desse sonhador. Aí armaram uma cocó para José, jogaram José no buraco lá e venderam ele como um escravo. Ou seja, quem foi que plantou essa presepada toda? O Deus hebreu. Semeando, fazendo com que houvesse discórdia, ódio entre irmãos. Ainda que esses aí sejam de fato irmãos de sangue, né? Quer dizer, tudo conversa furada, rapaz, esse provérbio. Nada faz sentido nesse provérbio. É só letra morta. É só ideologias que no plano real não faz o mínimo de sentido quando nós vemos o que deveria estar acontecendo nessas histórias bíblicas. Tudo conversa furada. Assim, a Bíblia nos declara que se esse Deus existisse, coisas como mentiras e assassinatos, por exemplo, jamais poderiam ser consideradas como aceitáveis em momento algum, já que ele odeia, né? Tudo isso aí faz parte do caráter dele. Considerar essas coisas aí tudo como ruim, ruim, erradas, tal, né? Então, essa situação não pode mudar para com Javé, né? Se ele considerou essa coisa como má, ruim, errada, não pode mais mudar. Que aí isso é uma concepção dele como Deus, certo? Assim a Bíblia nos declara que se esse Deus existisse, coisas como mentiras, assassinato e coisas do tipo que nós vimos em Provérbios 6, 16 a 19, jamais poderiam ser consideradas como aceitáveis em momento algum. Ainda há de se declarar, aliás, ainda há de se destacar
que o roubo, mentira, assassinatos, inveja, adultério e outras práticas que a Bíblia aponta como sendo delituosas e pecaminosas desculpem, só podem existir no mundo material dos humanos. Certo? Certo? Não faz sentido você imaginar que há adultério lá no céu, há assassinato no céu, há roubo, mentira lá no céu, né? Apesar que a Bíblia mostra, tem lá diz a historinha que era um anjo, né? Mentira. Que era mestre na mentira. E o Deus hebreu, quando queria enganar o tal do rei Acabe, disse que esse anjo, ou esse espírito, né? Mentiroso, parece que era o mais mentiroso e o que mais tinha, vamos dizer assim, mais capacidade de mentir, né? E disse que estava reunido, aí todo mundo deu uns palpites lá e só ele convenceu o Javé de enviar ele. Javé, vai lá, meu filho, você é o cara, você vai enganar aquele trouxa do Acabe, que eu quero matar ele. Eu tenho que matar Acabe. Aí disse que mandou um espírito de mentira para contar na boca dos profetas para fazer Acabe. Bom, então, essas mentiras, né? Mentiras, assassinatos, é, no mundo imaginário de perfeição desse Deus hebreu, não poderia existir. Só que a Bíblia mesmo me desmente, né? Que tem mentira lá no céu. Tem até um anjo mentiroso, vários anjos mentirosos, né? Só que tinha um que era mestre na mentira. Bom, então, só no mundo físico, material, que essas coisas seriam possíveis, né? Essas coisas não podem ocorrer numa dimensão espiritual, qual é dada como sendo o domínio de Javé, né? Assim, podemos concluir que as leis que supostamente foram dadas por Yahvé têm por finalidade regrar a maneira de ser dos humanos. Essas leis de não matar, não roubar, não mentir, não tem sentido no mundo espiritual. Tem de fazer sentido no mundo físico, o nosso, para humanos cumprir, certo? Elas não regem a pessoa desse Deus e de seus anjos, justamente porque eles sendo perfeitos, não poderiam infligir leis morais que só poderiam ser violadas supostamente por humanos, certo? Então, essa balela toda dessas leis, né, não faz sentido dizer que era de cumprimento do Deus hebreu e de seus anjinhos, certo? O Deus hebreu, ao fixar regras dessa natureza, moldou seu caráter e sua pessoa. Certo? Quando ele estabeleceu essas supostas leis para os humanos, né? Então ele mudou seu caráter, sua natureza. Certo? E assim, ele jamais poderia agir contrário a seu caráter. Agindo de forma contrária, ele violaria seus próprios princípios que foram, segundo a crença cristã, estipulados aos homens. Quando Deus diz que o homem não deve matar, roubar ou destruir, ou coisa do tipo, então ele está determinando que o seu modo de ver, a sua visão, a sua percepção de mundo, certo? E essa não pode ser mudada a de Deus. Ele é perfeito. Como é que um Deus vê algo de um modo e mais tarde ele vai mudar? Porque se ele mudou, então ele viu alguma coisa errada. E se ele viu alguma coisa errada, então ele pensou errado, porque antes considerou aquilo de uma forma e mais tarde passou a ver de outra forma. Ou seja, ele ou está pensando de modo melhor ou de modo pior. Isso não faz sentido, certo? Ou será que Yahvé não tem princípios e nem caráter? Bom, a Bíblia, pelos exemplos da Bíblia, não tem moral nenhuma, não tem caráter, não tem princípio porra nenhuma, né? Mas no mundo imaginário, né, das perfeições, né? Vamos dizer como muitos bobos falam aí, dos, é, dos universos possíveis. Ou será que Yahvé não tem princípios e nem caráter? Bom, segundo a Bíblia, ele tem. De mentiria, mas tem. E já que o homem foi moldado conforme o caráter desse Deus, o homem foi feito à sua semelhança, né? Provamos assim que o cristão, quando se aventura nessa falácia confusa, contraria sua crença. Quando ele diz que Deus pode fazer tudo o que quer, Deus pode mentir hoje, amanhã dizer que
dizer que hoje mentira é errada e amanhã ele pode mudar, dizer que a mentira é certa, roubar hoje e dizer que roubo amanhã que hoje o roubo é errado e que o roubo amanhã é certo e coisa do tipo. Ou seja, mentira, certo? A própria Bíblia desmente os cristãos nesse sentido. Digo em especial esse cristão cabeça de pau e veio postar aqui e dizer que Deus podia fazer tudo o que quisesse. Porque ele era Deus, então não tem lei para ele, né? É ele que faz as leis, então ele pode fazer o que quiser. Bom, é isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal. Por favor, deixem o seu like, certo? Assistam aos vídeos, mas não deixem de dar o like. É isso aí, deixe seu like, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.